Apesar da gente já saber o que é deslocamento, o que é a distância entre dois pontos, a gente precisa falar sobre distância percorrida por um corpo na trajetória que ele percorreu, porque nem sempre a distância percorrida por esse corpo vai ser simplesmente o módulo do deslocamento entre o ponto inicial e o ponto final. Tá? Vamos voltar ao movimento que a gente já estava vendo antes. Né? O nosso corpo sai do ponto 1, vai até o ponto 2, passa pelo 3, passa pelo ponto 4, vem até o 5 e volta até o 6 nesse movimento. Tá? Então, uma pessoa mais desavisada vai olhar e vai falar: o que é a distância que ele percorreu? Né? É um módulo do deslocamento entre os pontos 1 e 6. E aí a pessoa calcula o deslocamento entre os pontos 1 e 6, né? O deslocamento dá 8,8 metros, a distância esse deslocamento já é positivo, e a distância percorrida, então, é 8,8 metros. Nada mais falso. Por quê? Porque para ele terminar nesse ponto 6, antes ele teve que vir até o ponto 5 e voltar até o ponto 6. Tá certo? Então, o que acontece? Você não pode dizer que a distância total que ele percorreu é a distância entre os pontos 1 e 6. Tá? Você vai ter que primeiro calcular a distância percorrida entre os pontos 1 e 5, e para isso você calcula o deslocamento entre os pontos 1 e 5, e quando você fizer isso, x5 menos x1, isso vai dar 10,8 metros, que já é um número positivo. Então, a distância percorrida entre 1 e 5 é de 10,8 metros. O que é a distância total percorrida nesse movimento aqui em particular? É a distância entre o ponto 1 e o ponto 5, aqui está errado, é entre o ponto 1 e o ponto 5, mais a distância entre os pontos 5 e 6. Ou seja, né, é isso daqui. Distância total percorrida vai ser a distância entre os pontos 1 e 5, mais a distância entre os pontos 5 e 6. Tá? E aí a gente vai ver que essa distância total percorrida vai ser de 10,8 metros, que é a distância que ele percorre para vir de 1 até a 5, mais o módulo de menos 3 metros, que é o deslocamento que é a distância, né, que vai ser o módulo do deslocamento, esse número negativo aqui é o deslocamento entre os pontos 5 e 6, a distância percorrida aqui é de 3 metros, e no total ele percorreu 13,8 metros. Tá? Isso vai ser mais importante, muito importante mais adiante no nosso curso, para na hora que vocês forem calcular velocidades médias de percurso. Tá? Lembrem-se, se vocês estiverem calculando velocidades médias de trajetórias que voltam sobre elas mesmas em uma dimensão, vocês vão ter que usar a distância total percorrida e não apenas o deslocamento entre o ponto inicial da trajetória, que nesse caso aqui é o ponto 1, e o ponto final, que nesse caso é o ponto 6. Tá?